Amém, queridos? Graça e paz. Bom dia. Bom te ver. Tá melhor? Glória a Deus. Bom dia, querida. E aí, amados, tudo bom? Graça e paz. Está dando início, né? Nossa escola bíblica dominical. A história de Cristo. Amém? Fico a pensar numa grande emoção, o privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, tocar suas mãos. Amém, queridos? Eu comecei a pensar, eu falei, cara, que privilégio realmente. E no final dessa música, eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que seja muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Há um dia, Senhor, eu verei face a face, verei o seu rosto. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Veremos o nosso Cristo face a face, quando nós chegarmos aos céus. Quando tudo isso se cumprir, e nós nos mantermos em fé em Cristo, com certeza nos encontraremos com Ele. Amém? Senhor, queremos te agradecer. Nessa manhã, Pai, estamos aqui, Deus, alegres, pois seremos ministrados por Ti, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, estará em nossos corações nessa manhã, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pois escolhemos o melhor lugar, que é estar aqui, Senhor, aprendendo de Ti, fazendo, Senhor Jesus, que o nosso corpo, a nossa mente, esteja assim cativa a Ti, ó Pai, e entendendo tudo aquilo que Tu tens para nós. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra entre em nós, ó Pai, como assim, com muita eficácia. Em nome de Jesus, queremos Te agradecer por ter nos achado no meio de muito, por termos assim, Senhor, ser chamado de gentios, mas termos assim ter nos encontrado. Muito obrigado, Jesus. Louvemos ao Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Bom dia a todos. Vamos cantar uma canção antiga. Eu acho que eu estou no time do Wagner. Uma canção antiga, mas muito bonita, que fala de uma entrega de uma vida, o reconhecimento dos nossos pecados, o reconhecimento do sangue vertido lá na cruz, e saber que só pela graça e pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui de pé e temos esse privilégio de adorar o Senhor nessa manhã. Amém? Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, um coração novo, um vaso de bênção em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Teu grande amor. Tu és Senhor do universo, Filho de Deus, Tu és Cordeiro Santo, que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus.
Receber a tua palavra, para frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje vai ter início, né, ao novo professor. Estamos procurando um professor aí, Marcinho. Vem. O Marcinho estava me olhando assim, né? A gente vai, né? Então, amados, como a gente tem falado, né? Pela misericórdia do Senhor, nós temos aí olhado, né? Algumas pessoas, olhado pessoas que têm uma certa afinidade com o público. Amém? Brincadeira. Hoje vai estar iniciando, né, o nosso irmão Gilberto. Gilberto vai estar ministrando a primeira EBD dele, e para a honra e glória do Senhor, né? Esse time vai crescendo, né? É um time que nós temos olhado, temos assim orado e pedindo a direção ao Senhor, porque não é fácil, queridos, estar aqui na frente, estar falando, né? Até para pastor, não é fácil, porque o Espírito Santo nos cobra demais, né? E se nós falarmos alguma coisa que pode vir fora da palavra, com certeza seremos cobrados, né? Não só pela bobeira que falamos aqui, mas como pela vida, né? A orientação que nós damos aqui na frente. Amém? Mas o Senhor Jesus tem colocado pessoas sérias, pessoas comprometidas com a palavra, para trazer para nós algo de especial. Vou chamar o Gilberto aqui, né? É um professor novo, quer dizer, professor novo não, né? Um novo professor, né? Porque novo ele não é não, né, Michele? Olha lá. Amém, queridos? Falei com ele ontem. Falei, e aí, Gil, como é que tá? Ele falou, rapaz, está tranquilo. Está de boa. Falei, é mesmo, Gil? Então está tudo na paz. Ele, não, fica tranquilo. Falei, então tá bom. Amém, queridos? Vamos orar pela vida dele. Realmente não é fácil, mas eu creio que o Senhor Jesus já ministrou o coração dele algo de bom para nós. Amém? Vamos orar por ele. Amém? Senhor, aqui está a vida do Gilberto. Pai, em nome de Jesus, hoje o Senhor Jesus está iniciando assim, ó Pai, essa aula. Ele vai estar falando, Senhor Jesus, a tua parte. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça e a tua unção, Senhor, continue sobre ele. E em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que ele estudou, ó Pai, tudo aquilo que ele leu, que venha à memória agora. Que vem, Senhor Jesus, de forma especial, ó Deus, vem encher os nossos corações, da forma que Tu queres, ó Pai, e do jeito que Ele fala, do jeito que Tu usa Ele, ó Deus, e em nome de Jesus, que todo o Seu carisma agora, Senhor Jesus, venha aflorar, que Ele possa, Senhor, transmitir aquilo que Tu queres, para a honra e glória do Teu nome, e que nós possamos, Senhor Jesus, estar totalmente, ó Deus, voltados a Ti, voltados à Tua palavra, aquilo que será dito, ó Deus, vem encher os nossos corações, moldar o nosso caráter e nos fazer crescer, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Shalom, queridos. Graça e paz.
Eu confesso para vocês que eu achava que somente aqui em cima, ali em cima, é que o púlpito tremia, né? Parece que ali fica tremendo, mas aqui também é trêmulo, né? Aqui fica trêmulo. E o diferencial que aqui... muito obrigado, minha querida, bela Tarsa. E aqui também, além do chão ficar trêmulo, parece que o microfone também. Então, é uma sensação muito interessante. Mas antes de darmos início, eu só vou pedir um favor para vocês. Pedir não, comentar algo. Fiquem atentos à voz do Espírito Santo. Paulo me dividiu comigo, que assim que ele estava chegando, Deus mostrou para ele orar pelo rapaz. E após ele orar, aconteceu isso que aconteceu. O inimigo das nossas almas, ele anda rodeando mesmo, para tragar. Ele é o único lutador que ele já sabe o final da batalha dele. Normalmente você vê um lutador ou algum clube, um time, que vai para a luta, que vai para a competição e não sabe, ele pode imaginar o que vai acontecer. Mas o inimigo das nossas almas, ele já sabe o fim. Por ele saber o fim, ele já fica rodeando, tentando tragar alguém. Então, fiquem muito atentos à voz do Espírito Santo, para quando acontecer isso com vocês, quando vocês tiverem essa experiência, possam fazer igual o irmão, orar, interceder, que Deus, ele quebra os laços. Glória a Deus. Queridos, é uma experiência muito bacana. Eu quero dividir com vocês que eu estou fora da minha área. Normalmente, eu sempre aplico o curso para garçons, para maître, para área financeira, um número muito expressivo de pessoas, para 50, 100, mas é aquilo que eu domino. Desculpa, mas eu já faço isso há anos. Falar para 100 pessoas que querem se formar maître, é tranquilo. Eu já estou com isso dominado, eu já faço isso há anos. Você servir uma bebida que custa 2.000, sem derramar num vestido que custa 10.000, parece para aqueles que estão aprendendo, meu Deus, uau. Mas para mim, é tranquilo, porque eu já faço isso há um bom tempo. Eu tenho um domínio daquilo. A minha experiência com isso já é, eu posso dizer que, pode-se dizer que é fácil. Eu vou dormir e vou falar, amanhã é mais um dia. É mais um dia que eu vou capacitar algumas pessoas para poder se formar um profissional. Mas quando eu recebi o convite, quase intimado, e eu sei por quê, se vocês querem um conselho, não implica com o pastor Ivan, não. Deixa ele quietinho ali, deixa ele. Não implica com ele, não, deixa ele ali. Não fala com ele, não. Implica com o pastor Jânio. Mas com o pastor Ivan, não, que ele grava, ele guarda tudo. E é uma sensação muito legal. Uma sensação de desafio, que por mais que você já viu algumas passagens, algumas coisas que tem na Bíblia aqui, o Espírito Santo vai renovando todos os dias e traz em você em memória aquilo que você não tinha visto com outro olhar. E ele te leva a pesquisar, a buscar coisas que você fala, uau, tinha isso. E a gente estava estudando o livro de Atos, nós estamos estudando o livro de Atos. E quando eu parei e pensei, Senhor, eu não vou conseguir. E ele me trouxe em memória, eu vou chegar em Atos. E ele me trouxe em memória o livro de Elias. Porque Elias orava e o fogo descia. A oração de Elias é em segundos, que caia fogo do céu. Buf. Elias orava por 50, que caia fogo do céu, fogo, bum. Mas chegou uma hora que Deus falou, eu não quero fogo não. Fogo é mole. Eu quero água. E Elias fala, uau. E agora? Agora Deus quer água. Elias orou e veio água? Não, queridos. Elias não orou e veio água. No primeiro momento, não. Elias orava e o fogo caía em segundo. Parafraseando, quando chegou no terceiro, o próprio general falou, não ora não. Não ora não, porque ele já sabia se orasse para os dois, e conforme os dois ia cair fogo. O terceiro falou, não ora não. Não ora não, porque ele já sabia. E Deus tirou Elias ali da zona de conforto dele. E foi uma batalha. A Bíblia fala que ele colocava as pernas assim, colocava a cabeça entre as pernas. Até que Deus
até que o moço viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí, a percepção que é vir água. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos meditando no livro de Atos. Para quem veio, está sendo televisionado, ou televisionado não, passando pelo YouTube. E a minha família é uma família muito abençoada, depois eles assistem, comentam. Guilherme, pastora Michele, falaram que iam trazer caderno, questionar. Mas fiquem à vontade. Você também, não saindo aqui com dúvidas. Qualquer dúvida, perguntem, compartilhem. Façam-se presente. Nós vamos ficar aproximadamente 1 hora. Se você quiser levantar, pode levantar. Qualquer dúvida, pergunte. Até porque nós temos pelo lado esquerdo uma bancada de pastores e bispos e estudiosos, e na frente nós temos os nossos estudiosos. Então, não saiam daqui com dúvida. A escola bíblica dominical é para isso, é para você tirar dúvida, é você compartilhar, é para você indagar aquilo que você está com dificuldade no seu dia a dia. Até porque a escola dominical é base. Isso aqui é base. Essa base aqui vai te construir um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, nessa base que é a escola dominical. Nós vimos no capítulo 10, eu vou me arriscar em comentar o que o mestre, pastor Ivan, querido, é amado, que o evangelho foi deixado para os judeus. Mas agora também o evangelho passou a ser do gentil. Nós vimos também no capítulo 10 a experiência que Pedro teve na casa de Cornélio. E é muito interessante que os judeus, eles achavam que para receber a palavra de Deus, o gentil, primeiro ele tinha que se converter ao judaísmo. Primeiro ele tinha que ser judeu, para depois ele receber. Essa era a mentalidade dele. E vimos mais coisas. Para quem assistiu ou não veio na primeira aula, ou assistiu 2, 3 aulas, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Uma introdução rápida. Lucas, ele não era judeu. Alguns estudos feitos por arqueológico vão dizer que Lucas, ele era estudante de leis ou jurídico. Não foi chegado a uma concreta definição, até porque há uma dificuldade na leitura. Mas quando você vai buscar e você vai ver a forma que Lucas escreve, você vai perceber que ele era um entendido de lei. Porque ele se dirige a Teófilo como excelentíssimo. Ele usa alguns termos, algumas formas que juristas usam. Então, além da medicina, que Lucas, formado na Universidade de Atenas, ele também entendia de lei. Você também vai ler que Lucas, que o livro de Atos, ele aparentemente parece um dossiê de justificativa de Paulo para Roma. Algumas pessoas vão dizer também, em alguns estudos que vocês vão buscar, eu acredito que muitas pessoas aqui gostam de ler antes de vir para a escola dominical, vai ver que Atos dos Apóstolos, na verdade, você pode dizer que é Atos. Que ali fala-se muito de alguns apóstolos, mas foi direcionado para Atos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né? Livro de Atos. É um livro fantástico. Eu viajei essa semana e falei, Senhor, é tanta coisa, tanta coisa. É um capítulo com 30 versículos, mas ele faz uma divisão tremenda entre a justificativa de Pedro e a igreja, a primeira igreja. O livro de Atos, o Atos 11, me trouxe uma reflexão de que, por mais que você pregue, ou por mais que você evangeliza, ou pelo fato de você levar a palavra de Deus, alguém vai questionar. E o que você faz, as pessoas ali vão estar falando, vão estar comentando. O que você faz nunca passa despercebido. Se você perceber, no primeiro versículo, chegou a conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia. Chegou a conhecimento deles.
Chegou o quê? Quem disse? Quem falou? Tinha WhatsApp na época? Não tinha. Tinha LinkedIn? Não tinha. Tinha grupo? Não tinha. Como que chegou? Chegou porque quem estava falando ali era alguém muito importante. E quem estava falando? Pedro. Simplesmente Pedro. Se você olhar, quem pode ler para mim? Lucas, uma voz forte, presente. Lucas 22, 54, 62. Lucas 54, 22, 54, 62. Enquanto vocês acham, eu continuo falando. Chegou em conhecimento, porque Pedro não ia passar batido. Pedro já tinha passado por uma fase de negação a Cristo. Pedro já tinha negado. Agora, é como se alguém visse um irmão, vou dar um exemplo, visse o Dougrão, meu primo, falando do evangélico na praça de Itaguaí, e alguém fala assim, calma aí, aquele é o Douglas. Aquele é o Douglas da Toca do Xaxá. O Douglas, eu já passei de madrugada aqui e vi o Douglas com seu carro aberto, com a garrafa de XYZ. O que o Douglas está fazendo, falando no Evangelho? Não, eu preciso comentar com alguém. Ó, eu vi o Douglas ali, ó, da Toca do Xaxá, ele está lá na praça falando do Evangelho. Não, alguma coisa está acontecendo. E nesse caso aqui, chegou o conhecimento dos apóstolos, dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Alguém pode ler para mim? Lucas 52, 62? 22, 54 ao 62, por favor. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Sim, pode ler. Quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, ficando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo os outros, disse, também, tu és dos tais. Pedro, porém, protestava. Homem, não sou. E tendo passado a cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dizia, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Só que agora, Pedro está falando de Jesus. Pedro começa a entrar numa linha que ele começa a quebrar os paradigmas. Pedro agora, ele vai na casa dos incircuncisos falar de Jesus. É muito interessante que Pedro, ele sai daquela zona dele de negar Jesus com medo, só para vocês terem a percepção, e agora ele vai na casa dos incircuncisos falar do amor de Deus. Pedro tinha um temperamento, para quem já estudou assim, sobre Pedro, Pedro tinha um temperamento muito forte. Pedro era um homem do campo, mas Pedro era considerado muito brabo. Por mais que os estudos falam que ele era baixinho, calvo, olhos claros, mas Pedro era muito nervoso, muito bravo. E aqui, Pedro vai passar numa situação que ele tem que fazer essa repetição aqui 4 vezes. O que nós vamos ler aqui do versículo 4 até o versículo 19, se acontece 4 vezes. Pedro tem que falar 4 vezes. E Pedro era um homem considerado nervoso. Pedro poderia dizer, eu não vou falar.
Quantas vezes você tem que falar para o seu filho que é adolescente? Faz isso. E ele fala. Faz isso. E ele faz de novo. Faz isso. Ele faz de novo. E aqui é 4 vezes. Pedro podia falar, não vou. Eu não quero. Pedro era nervoso. Pedro era bravo pra caramba. Não tem na empresa aquela pessoa brava que você fala, faz isso, não vou fazer. Isso não é da minha, isso não é da minha jurisdição. Isso não é minha competência. Eu não vou falar. Eu não vou prestar conta para você. Eu não preciso prestar conta para você. Existe um fato muito interessante, que quando a Michele, minha querida e amada pastora Michele, se ela não vir na igreja, ela gosta de comunicar. Ela gosta de comunicar. E eu sei que isso é muito estranho para quem não está acostumado, até mesmo para quem não tem uma liderança. Se você não vir na igreja, você não vai comunicar. Você precisa comunicar? Eu não vou hoje na igreja. Claro que você precisa comunicar. É interessante você falar para o bispo, para o seu líder, amanhã eu não vou estar presente. Porque a pessoa sente falta de você. E até porque é uma liderança. Alguém que está orando por você. Alguém que está jejuando por você. E às vezes você, com aquela, não vou dizer arrogância, mas você fala assim, para que eu vou comunicar que eu não vou na igreja? Eu não preciso comunicar. Eu não preciso falar. Mas você precisa, que a gente sente falta. Cada um tem suas características. De repente, alguém não vai sentir falta no primeiro culto, mas vai sentir falta no segundo culto, no terceiro culto. Pô, a pessoa não veio. Por quê? Por que a pessoa não está aqui? E Pedro aqui, ele não precisava comunicar. Mas ele explica detalhadamente tudo o que aconteceu. Ele explica por detalhe. Ele vai explicando tudo o que aconteceu. Porque questiona. Por que você foi na casa de alguém impuro? Por que você foi levar a palavra para ele? Por que você foi levar boas novas para ele? E Pedro explica. Eu fui levar por isso, por isso, por isso, por isso. O que me chamou a atenção aqui foi a questão da obediência. A obediência de relatar aquilo que ele fez. E não de levantar o nariz e falar, eu não preciso prestar conta. Ninguém paga minhas contas. Ninguém é dono do meu nariz. Eu vou aonde eu quero. Eu não preciso dar satisfação para o irmão. Eu não preciso dar satisfação para o meu líder. Mas Pedro aqui, ele deu. Pedro aqui, ele detalhou. Por mais que fosse 4 vezes. Se você olhar, você vai ver que tem 4 vezes. Se eu não me engano, o pastor Ivan leu essa parte aqui. Se eu não me engano, quem viu 9, leu. Então foram 4 vezes. E ele falou. Amém? Queridos, lemos. Vou começar do 7, tá? E eu ouvi também uma voz, e aí ele vai relatar, tá? E eu ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. E a segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. E foram comigo também estes irmãos, e entramos na casa daquele homem. E eles nos contou como viria o anjo em pé, e em sua casa lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, do sobrenome Pedro. Só um ponto de curiosidade, Jope aqui é uma cidade onde Jonas embarcou, né? Essa é a cidade. Essa cidade mudou o nome. Eu vou lembrar do nome. Essa cidade mudou o nome. Hoje, nessa cidade,
tem uma das cidades mais caras do mundo, né? Que é a Tel Aviv. Está nessa cidade. É uma das cidades mais caras de se viver. É uma curiosidade bem bacana. Continuamos. O qual te dirá palavras mediante a quais será salvo e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós do princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Porque se Deus lhe concedeu o mesmo dom para nós, ortogou quando cremos no Senhor Jesus. Quem era eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi Deus concedido arrependimento para a vida. Queridos, interessante que nessa defesa de Pedro aqui, com os apóstolos e os judeus, Pedro relatou detalhadamente tudo o que tinha acontecido. Pedro não rebateu, Pedro passou a visão, por mais que seja 4 vezes, e apaziguou a situação. Se Pedro tivesse esbravejado, se Pedro tivesse rebatido, se Pedro tivesse feito biquinho ou murmurado, automaticamente ia acontecer totalmente diferente. Mas Pedro aqui foi guiado pelo Espírito Santo, aonde explicou detalhadamente a visão, tudo o que tinha acontecido. Então, acalmou os ânimos ali dos apóstolos e dos judeus. Eu estou falando correndo? Estou correndo muito? Não? Se estiver correndo muito, vocês me avisem, desculpa, tá? Eu acho que a falta de conhecimento do ambiente faz a gente se apressar e aí não faz a gente mensurar se está rápido demais, se está muito demorado. Normalmente abrir um culto é 5 minutos, né? Então, você já tem um prazo determinado. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveitem, que agora nós ganhamos mais reforço do lado esquerdo. Então, pergunte, gente, não sai daqui com dúvida, ok? Queridos, segunda parte do capítulo 11, que me chamou muita atenção, que é o nascimento de uma igreja. O nascimento da primeira igreja, da igreja de Antioquia, onde vai reunir ali os judeus com os gentios, que é um fato muito marcante. Quem pode ler capítulo 8, versículo 1? Atos, capítulo 8, versículo 1, por favor. Obrigado. A palavra disperso aqui significa espalhado, tá? Disperso, foram espalhados. Eles foram espalhados para evangelizar, para pregar a palavra. 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação, sobreveio a Estevão e espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e anunciaram a ninguém a palavra, somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos e anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. Para você que gosta de anotar, eu fiz 8 características aqui da igreja de Antioquia. Primeira característica da igreja de Antioquia: uma potência missionária. Igreja de Antioquia, uma potência missionária. Atos 8:4. Quem pode ler, por favor? Primeira característica, uma igreja missionária. Pode repetir? Por favor. Então, todo crente é o quê? Todo crente é missionário.
A primeira característica dessa igreja é uma potência missionária. Então, todo crente é missionário. Todo crente tem que fazer o quê? Missões. Todo crente tem que falar a palavra. Todo crente tem que anunciar. Seja ela no seu serviço, seja através de mensagem do WhatsApp. A gente não manda mensagem no grupo. Não tem aquela pessoa que sempre manda uma coisinha? Então, rebate com uma mensagem missionária. Jesus chama. Fala igual o bicho. Jesus chama. Jesus chama. Entendeu? Então, todo crente é missionário. Mateus 28, 19 e 20. Quem pode ler? Mateus 28, 19 ou 20. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que a igreja de Antioquia surgiu? A igreja de Antioquia surgiu porque os crentes evangelizavam. Então, devemos evangelizar. Repetindo, a primeira característica, potência missionária. Por que era potência missionária? Porque os crentes evangelizavam. E todo crente é missionário. Estamos fazendo missões, queridos? Estamos evangelizando? Estamos evangelizando no serviço? Estamos falando do amor de Deus? Será que meio-dia, quando a gente sai daqui, 11h, meio-dia, 11h30, meio-dia, a pastora Michele gosta de fechar a igreja, né? Ela é FI. Ela e mais alguns são FI. Será que 2h da tarde, lembra quando a gente saía 2h da tarde, 3h da tarde, com um folhetinho, distribuindo, a gente ia nos hospitais? Lembram disso? Sábado à tarde a gente ia evangelizar, falava do amor de Deus, conversava. Será que agora a gente, ao invés de evangelizar, a gente... o sofá está me chamando, aquele soninho. Eu tenho que fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Será que a gente está evangelizando? Será que a gente está indo nos hospitais? Lembra que a gente ia nos hospitais? Evangelizava? Na feira, acabou o culto, partiu feira. Ou só tomar aquele caldo gelado, gostosérrimo. Ou a gente está aproveitando e entregando. Então a gente precisa evangelizar. Eu estou falando isso, mas serve para mim também. Estou falando isso, mas eu estou escutando, isso serve para mim. Então a gente precisa evangelizar, é a nossa missão. A igreja, para crescer, ela tem que ser uma igreja missionária. A gente vai ter um evento agora, que é o Louvorzão, que é um evento missionário. É um meio de atrair, de chamar os jovens, e que você tem que vir. Ou você vai falar assim, não é para mim não, isso é só para os jovens e adolescentes. Eu não sou jovem e adolescente, e eu nem vou chamar ninguém. Eu vou chamar quem tem um certo limite de idade? Não, é para os jovens, não, é para todo mundo. Então precisamos evangelizar, precisamos ser missionários, falar do amor de Deus, propagar, arregaçar a manga, dobrar tudo e falar, hoje eu vou tirar um dia, eu preciso evangelizar, eu preciso falar do amor de Deus. Eu preciso falar. Eu passo ali, às vezes, perto da Caixa Econômica e vejo... Eu já vi o Paulo conversando, pregando. E eu falo Paulão porque eu tenho... Ele não me deu essa intimidade, mas eu tomei essa intimidade. Já conheço ele há bastante tempo, então eu passo e grito, Paulão, Paulão! E eu sempre vejo ele ali falando, conversando do amor de Deus. Eu já passei, já vi o irmão também louvando em outra igreja, conversando. Eu já vi alguém evangelizando, mas não que eu estou vendo. Eu estou dizendo só que você precisa falar, nós precisamos falar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos fazer missões. Segunda característica da igreja de Antioquia, a igreja foi plantada por trabalhadores comuns. A igreja foi fundada ali não só por músicos fenomenais, não só por quem está na mídia. A igreja foi plantada ali, não foi por quem está em evidência, mas a igreja de Antioquia, ela foi plantada por pessoas comuns. Ela foi plantada por pessoas igual a mim e igual a você. Ela foi plantada ali porque quem estava fazendo a obra, ela foi plantada ali porque quem queria, quem sentiu a presença do Espírito Santo foi levar e anunciar o Evangelho. Repita comigo, gente chama gente. Gente
chama gente. As grandes igrejas, elas, normalmente, elas surgem quando há uma divisão, ou quando alguém vai pescar. A gente fala pescar no aquário do outro, né? Mas a igreja de Antioquia, ela não cresceu assim. A igreja de Antioquia, ela não precisou se dividir uma igreja, ela não precisou, eu ia lá em outra igreja e convidar alguém, ela não cresceu fazendo um montinho dentro de uma igreja, falando mal de uma liderança, para montar uma outra igreja. A igreja de Antioquia, ela cresceu com os crentes evangelizando. Ela cresceu com os crentes fazendo missões, porque gente chama gente. Terceira característica, ela era pastoreada pelo homem de Deus. E é o que nós temos aqui. Nós temos homens de Deus. Nós temos bispo e pastores que são homens de Deus, que pregam a palavra, que nos ensinam a palavra. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou com uma dúvida. É 2h da manhã, você pode... Não, pastor Ivan não. Você pode... Eu já ia falar, pastor Ivan. Você pode ligar para o pastor Jânio, que ele vai te atender, querido. Eu estou meditando 2h da manhã, fiquei com dúvida, pastor Jânio. Ele vai te atender, vai te explicar. Não liga para o pastor Ivan, por favor, não liga. Muito menos para o bispo. Não liga não, que ele grava as coisas, querido. Eu sou prova disso, que ele grava. Ele grava e depois é pesado, vem até com vídeo. Então, nós temos uma igreja, e a igreja de Antioquia aqui, ela era pastoreada por um homem de Deus. E nós temos homens de Deus aqui. Homens dispostos a pregar a palavra, a nos ensinar, a nos acompanhar. Quem pode ler o 23 e o 24? Atos mesmo, 23 e 24. Quando eles chegaram, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza do coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha a característica de Barnabé. Você pode colocar ali, ô Guilherme, por favor? Olha a característica de Barnabé. Vê se você consegue lembrar alguém. Bom. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha a característica desse pastor. Quando você vê a característica de Paulo, você vai falar assim, não, peraí, esse pastor é brabo, hein? Esse pastor é nervoso. Que o homem era nervoso, era um homem do campo, como que a Michele fala? Com as ventas. Era um homem enjoado. Mas quando você vê Barnabé, ele era aquele pastorzão, ele tinha aquela característica. Ele era aquele pastor cheio do Espírito, aquele pastor, eu acredito, e parafraseando, que ele era aquele pastor que chegava para você, sentava, fazia aquele bolo especial e falava, senta aqui, meu filho, vamos conversar. Por que tu fez isso? É isso, isso, aquilo. Não faz de novo. Vamos conversar, vamos lá, eu estou aqui para te ajudar. Era bem diferente das características de Pedro. Então, essa igreja era pastoreada por um homem de Deus, um homem bom. Quarta característica da igreja, ela crescia e se fortalecia. Por que essa igreja crescia e fortalecia? Por quê? Por quê? Alguém pode me ajudar? Alguém pode dizer? Porque ela pregava e porque ela tinha ensinamento da palavra. Quando a igreja ela tem ensinamento da palavra, ela cresce e se fortalece. Ela não se torna uma igreja oca. Então, essa igreja ela crescia e se fortalecia porque ela tinha ensinamento da palavra. Quem pode ler Salmo 119, 97? Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, e a minha meditação é a minha meditação todos os dias.
Neemias 8:8. Neemias 8:8. Essa igreja, ela tinha profeta e mestre. Os profetas ensinavam a vontade e os mestres ensinavam a palavra. Quinta característica, era uma igreja que dava oportunidade. Essa igreja dá oportunidade? Dá. Dá oportunidade. Queridos, se você levantar a mão aqui, pode ter certeza que o Wagner e o pastor Jânio estão ali, ó, com a caneta. Eles estão ali anotando ali, ó. Você não precisa levantar a mão, não. Se você chegar e falar assim, não, a igreja não dá oportunidade. Querido, dá. Ele não vai te pedir nenhum currículo, não. Vai te olhar e vai falar assim, vai te dar oportunidade. Então, essa igreja, ela dava oportunidade. Quem pode ler Atos 13, 1? Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetrarca e Saulo. Barnabé. Não fugiu o nome deles aqui. Barnabé, Simeão, Níger, né? Simeão tinha as características mesmo do Douglas, né? Ele tinha bem as características do Douglas. Por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, com as características do meu querido pastor amado Jânio, Manaém. Era uma igreja bem diversificada, né? Era uma igreja assim, se você for olhar, os profetas e os mestres, eles eram bem diversos, né? Muito interessante isso. E eles tinham ali uma missão. A missão deles ali era falar de Cristo. Então, era uma igreja que dava oportunidade, uma igreja que selecionou pessoas, chamou, convidou pessoas, mas de diferentes situações. Não chamou só um povinho, uma panelinha, igual muita gente gosta de falar. Ela foi chamando pessoas e eles tinham uma missão: falar de Cristo. Sexta identidade. Essa sexta característica aqui, ela é muito interessante, que a partir da sexta característica virou a chave. Ela começou a ser chamada de identidade de Cristo. Essa é a sexta característica. É aqui que você vai ler o termo cristão. Se eu não me engano, e de repente se a nossa bancada pastoral puder me ajudar, apenas 3 vezes aparece na Bíblia a palavra cristão. E aqui é o início. Por que eles chamam essa igreja agora, os membros de cristão? Porque eles tinham a identidade de Cristo. Qual será a nossa identidade perante a sociedade? Será que a nossa identidade está sendo a identidade de Cristo? Será que quem está vendo para o lado de fora pode falar, ele é cristão? Eu não sei se você já se deparou, eu não sei se já aconteceu com você dentro do ambiente de trabalho, onde você vai, se alguém perguntar, você é crente? Você é crente? Você fala como crente, você anda como crente, o seu jeito de falar é crente. Essa igreja aqui, ela tinha a identidade de Cristo. Aqui surgiu o cristão, aqui mudou a chave. Então, essa igreja foi chamada de cristã, e o povo ali de cristão, porque eles tinham a identidade de Cristo, que ele vai...
era uma igreja que ajudava, era uma igreja que fazia ação social. Oitava característica, bem parecida com a primeira, é uma igreja missionária que começou uma viagem transcultural. E os que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Queridos, aqui está o capítulo 11. Eu sei que eu fui muito rápido, mas fiquem muito tranquilo que vocês não vão sair daqui com dúvida, até porque a gente tem do lado esquerdo nossa bancada pastoral. Muito obrigado pela oportunidade. O capítulo 11, ele mostrou para a gente, pela conclusão, a obediência, devemos obedecer a nossa liderança, a obediência de Paulo. Quebrou alguns paradigmas, que foi falar do amor de Cristo para quem não era do meio. Aprendemos que devemos evangelizar, que uma igreja ela não deve ficar parada no local. Uma igreja precisa falar do amor de Deus, precisa anunciar boas novas. Precisamos sair da inércia, despertar. Precisamos divulgar o Evangelho. Precisamos, muitas das vezes, sair do nosso conforto. Precisamos sair da nossa zona de conforto e fazer aquilo que muitas das vezes está fora do nosso alcance. Ficar na zona de conforto é muito bom, é excelente. Pois não, Paulo? Atos 9:31. Pode colocar aí, Guilherme, por favor. Precisamos sair dessa zona de conforto. E na igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. A igreja crescia em números, porque tinha conforto, paz. Agradeço a oportunidade, espero que vocês possam ter entendido. Queridos, faça uma reflexão dos poucos minutos que foram falados aqui, e que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Som. Glória a Deus. Amém? Você foi abençoado por essa palavra. Obreiro Gilberto já pode pregar domingo à noite? Alguém apoia? Alguém propõe? A pastora Michele levantou a mão aí, ó. Ela está contigo. Está te dando a maior força. Não é verdade? Que bênção. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Gilberto. Pastor, já até profetizei. E falei até sem perceber, né? Combina, né? Pastor Gilberto, não é verdade? Que bênção. Que Deus continue abençoando. Eu não me lembro se o Gilberto já tinha dado aula em outras ocasiões. A primeira vez? Meu Deus, que bênção, né? Tem tanta... nós temos muitos diamantes aqui, muitas pérolas, né, na igreja. Olha aí para o teu vizinho aí, fala para ele, de repente você é uma pérola dessa. Né, um diamante desse, que só precisa ser lapidado, não é verdade? Não é? Que Deus possa te usar com força, sabe? Que Deus possa te usar com autoridade, com sabedoria, e eu tenho certeza que é assim que é a obra de Deus. Tá? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Então, se Ele te chamou, Ele te capacita, e você vai fazer com excelência. Ele levantou aqui, vou falar aqui 8 pontos, né? Ele deu uma mensagem aqui cheia de detalhes, cheio de riquezas, né? A nível de lições, aplicações e até questões históricas, né? É importante você entender essas cidades, né? Entender a questão geográfica, isso tudo é muito bom. Que Deus continue abençoando a vida do obreiro Gilberto. Amém, queridos?
Louvado seja Deus. Esse capítulo 11, realmente, ele mostra efetivamente que Deus não faz acepções de pessoas, que Deus não tinha, assim, uma coisa de derramar o Espírito Santo só sobre os apóstolos, tá? Como um grupo seleto e que as coisas iriam parar por aí. Aqui, efetivamente, Pedro está discorrendo sobre esse derramar do Espírito Santo na casa de Cornélio, que era um gentio. Tá? Gentios somos nós, amados. Então, quando o Espírito Santo desce ali sobre cada um que estava na casa de Cornélio, isso mexeu com a vida de Pedro. Eu não sei se alguma coisa aconteceu na sua vida que impactou, mudou a sua maneira de pensar. No meu caso, o que mexeu com a minha cabeça, há muitos anos atrás, foi quando a minha mãe estava muito enferma e médicos não conseguiam, com medicações, algumas vezes ela ficava internada e nada se resolvia. E, de repente, os irmãos ali da igreja, as irmãs, foram orar e havia um problema de possessão, se manifestou ali espíritos malignos, né, que se identificavam como uma legião de demônios, e ali os crentes repreenderam aqueles demônios, e a minha mãe ficou liberta daqueles demônios e ficou curada também daquele mal. E aquilo mexeu comigo, mudou a minha maneira de pensar. Nunca mais eu olhei o mundo da mesma forma. Eu entendi que existem espíritos malignos, tá, que estão ao derredor. Amém? A Bíblia diz isso? Há demônios ao derredor? Sim. E os anjos do Senhor estão ao redor. Segundo Jesus, os espíritos podem entrar dentro das pessoas? Podem. Sim ou não? Pode. Se uma casa estiver vazia, demônios podem entrar? Por isso você precisa estar cheio do Espírito Santo. É possível alguém que foi cheio do Espírito Santo, daqui a pouco abre mão, a casa fica vazia novamente. O que acontece nesses casos? A Bíblia vai dizer que esse demônio que saiu deste corpo, ele vai chamar 7 demônios piores do que ele e vai voltar para essa casa. E segundo Jesus Cristo, que disse isso, o estado último desta pessoa vai se tornar pior do que o primeiro. Fala para o teu vizinho assim, olha, não deixa Jesus não. Deixa a sua casa cheia do Espírito Santo, amém? Porque casa vazia é habitação de demônios e nós temos que estarmos servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, tá? Porque o inimigo está sempre querendo retornar para trazer um estrago sobre as nossas vidas. Aqui, o apóstolo Pedro, que só acreditava que Jesus veio para os judeus, se sentia de alguma forma especial porque recebeu o Espírito Santo. Aqui no versículo 15 do capítulo 11, vai dizer assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Tá? Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Você é batizado com o Espírito Santo. Você é batizado com água e também batizado com o Espírito Santo. Se você ainda não teve essa experiência, né, de receber de Deus a plenitude, saiba que há uma promessa especial, além do batismo com água, que é essa obra chamada regeneração, onde alguns dons podem se manifestar na sua vida, tá? Em alguns os dons de línguas e outros dons, tá? Porque você pode ser batizado no Espírito Santo e receber um outro dom diferente do dom de línguas, tá? Porque há uma variedade imensa de dons espirituais. Ali em 1 Coríntios são citados pelo menos 9 dons, tá? Mas há outros dons na Bíblia sendo descritos. O que aqui é muito interessante é que Pedro está dizendo assim: olha, gente, eu estava lá na casa de Cornélio, no que eu comecei a falar,
aconteceu algo interessante. O Espírito Santo caiu, tá? Caiu sobre todos os que estavam ali. Ó. Caiu o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo, ele veio no dia de Atos 2 ali, veio de cima, como línguas de fogo. Fala para o teu vizinho, tem línguas de fogo sobre a sua cabeça. Amém? Né? Então, em Atos 2 foram vistas línguas de fogo que pairavam sobre a cabeça deles. E aqui, Pedro está na casa de Cornélio e ele está vendo novamente cair. É do alto, né? Que desce o Espírito Santo. Há uma promessa em Joel, no capítulo 2, que diz assim: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só quem aqui é de carne, diga aleluia. Acho que tem alguns fantasmas aí, né? Mas a maioria de carne, né? Graças a Deus. Então, há uma promessa que Deus vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Antigamente, quem recebia o Espírito Santo eram profetas, tá? Reis, sacerdotes, enfim, pessoas em situações específicas, como Sansão. O Espírito Santo não era dado a todos. Mas Joel escreveu que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, o derramar do Espírito Santo, que foi profetizado também por João, tá? João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas tem um que é maior do que eu, mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês com fogo e com Espírito Santo. Então, havia essa promessa, tudo que Deus prometeu, ele cumpre. E aqui, Pedro está vendo essas línguas de fogo descer sobre Cornélio e toda a sua família. Então, ele diz assim: eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água. É muito interessante, né? Todas as promessas de Deus, elas se cumprem. Amém? Creia nisso. O que Deus disse a teu respeito vai se cumprir. Tá? Então, saiba que cada uma das promessas bíblicas para você, elas são realmente palavras que, enquanto você não vivenciar todas as promessas de Deus na sua vida, você não vai morrer. No finalzinho aqui, Ágabo, diga comigo, Ágabo. Ágabo é um bom nome? Né? Ágabo, dá para botar um nome de uma criança de Ágabo hoje? Ele vai ficar meio triste, né? Ágabo. Esse Ágabo era um profeta. E ele vai aqui profetizar um tempo de escassez, um tempo de fome. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito Santo, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, ele profetizou e aconteceu. Ágabo, ele é um profeta, interessante. Na verdade, ele tem o dom de profetizar. Tá? Ele tem esse dom. Hoje, apesar de não termos profetas como Isaías, profetas como Jeremias, tá? João foi o último dos profetas nesse nível. Mas Deus dá o dom de profetizar. E esse Ágabo, ele recebeu essa revelação, dizendo que haveria de acontecer uma fome no mundo inteiro. Então, queridos, hoje nós temos pessoas com esse dom. A pastora Vilma, antes da pandemia, ela veio aqui pregar. Alguém lembra disso? E ela teve uma visão que, quando você ouve e vê o que aconteceu, sabe, dava a entender, tá, esse caos todo que a pandemia traria nesse tempo. A Bíblia vai dizer que Deus não faz nada antes de revelar os seus profetas. Então, fique atento, porque
Deus ainda usa profetas no dia de hoje. Por isso, é muito importante você congregar. Alguém que não congrega vai ter acesso a essas informações privilegiadas? Não tem como. Como é que você vai ter acesso? Normalmente, isso aqui acontecia na igreja. E quando eu digo igreja, não é o templo, é os irmãos. No relacionamento com os irmãos... No relacionamento com os irmãos, você acaba recebendo, né, algumas informações privilegiadas. Som. Glória a Deus. No relacionamento com som. Tivemos um probleminha mais cedo, fechou um curto, parece que, não sei se crianças, adolescentes brincando, jogaram alguma coisa na fiação ali em cima e deu ali um estrondo, né? Aqui na igreja eu até cheguei e fiquei lá embaixo porque queimou um dispositivo elétrico chamado DPS, né? Que ele é um dispositivo que ele protege a nossa instalação de um surto, né? Quando isso acontece. Só que aconteceram já algumas vezes e ele foi segurando. Hoje, com esse baque de hoje, ele abriu, né? Ele chega um momento, eu até brinquei ali com o pastor Ivan, ele é igual Jesus, ele se sacrifica no lugar da instalação, né? Para não queimar a mesa de som, não queimar o computador, o DPS ele protege a instalação desses surtos, né? Aí agora deu outro, enfim. Mas o importante é você estar ligado, é você estar servindo a Deus, é você caminhar em igreja, é você amar a palavra e saber que quando você caminha servindo ao Senhor, nós temos o privilégio, né, de aprender uns com os outros, como foi falado, cada um tem um dom diferenciado, uma forma de ministrar diferenciada. Tá? O pastor Ivan prega diferente, tá? Dá aula diferente do que o Gilberto, né, o obreiro Gilberto. O Jânio já tem a sua característica, né, pastor Jânio. Cada um tem o seu dom e a sua maneira de ministrar, um dom diferente, e a igreja não se torna esse lugar chato. Amém? Que Deus abençoe, então, essa palavra, esse estudo de hoje, e que, em nome de Jesus, Deus possa estar levantando novos aqui. Amém? Cada dia mais possam surgir novos alunos, novos professores, pessoas para que possam segurar, né, na dianteira da obra de Deus, para que a obra não venha parar. Vamos aqui só fazer umas considerações finais. Vamos ofertar, depois eu dou aqui alguns recados. Eu queria projetar também umas fotos que eu pedi para preparar. Enfim, vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Vocês estão quietinhos hoje? Está tudo certo, igreja? Tudo bem? Graças a Deus. Amém. Vamos orar, então. Vamos fazer a nossa semeadura. Você sabe que ser fiel é uma questão de caráter, de atitude, tá? Não é uma questão de emoção. Muita gente se emociona muito, chora à toa, tá? Mas às vezes não tem atitude. Tá? E às vezes, sem atitude, a obra não avança, porque precisamos dar a Deus o que é de Deus, precisamos fazer isso com liberalidade. Eu falava mais cedo, né? Hoje eu fiquei um bom tempo ali embaixo, e conversando com uma pessoa, né, que está passando por umas lutas, e ali ela estava me contando, no meio das lutas, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida dela. E muitas bênçãos, sabe? E ela estava chorando, dizendo, eu não mereço tantas bênçãos, né? E eu estava dizendo para ela, a questão de merecer, ninguém merece. Mas, olha, Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A Bíblia diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Olha, Deus não faz acepções de pessoas. Nós lemos isso aqui no capítulo 10.
mas é agradável a Ele todos aqueles que fazem o bem. Então, quando você agrada a Deus, você, segura ali com responsabilidade a obra de Deus, pode ter certeza, você está sendo fiel, você está fazendo a sua parte. E diz a Bíblia que por amor de vós, o que vai acontecer? Deus vai repreender o devorador. Amém? Que o devorador seja repreendido da sua vida, em nome de Jesus. Tem gente que ganha mais do que você, mas o teu dinheiro é multiplicado. Sabe por quê? Porque o devorador foi repreendido. Você conhece gente assim que ganha dinheiro, mas parece que está tudo num saquetel furado? Sabe, não adianta ganhar dinheiro. E eu conheço gente, amado, gente fiel, que, olha, empresta dinheiro. Às vezes a mãe é dizimista fiel e está sempre emprestando dinheiro para o filho. E às vezes a mãe ganha pouquinho, mas ela faz tudo direitinho, paga as suas continhas, compra as suas coisas, presenteia os netos, presenteia todo mundo. Você conhece gente assim? Que a bênção de Deus está sobre a pessoa. Tá? Então é assim, que Deus possa repreender o devorador, e a outra promessa é que Ele vai abrir as janelas do céu. Amém? Que Deus abra as janelas do céu sobre a sua vida. E que Ele possa derramar uma bênção que dela vos advenha maior abastança. Que Ele venha aumentar, suprir e multiplicar. Amém? Tudo que vem nas suas mãos, que seja aumentado. Que haja suprimento na tua casa e que haja multiplicação das bênçãos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, receba a nossa semente de fé, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos. Unja as mãos, unja a mente, dê, Senhor, a estratégia certa. Quem dirige os seus negócios, que venha o Senhor dar a estratégia para ver um crescimento, uma revolução, um crescimento extraordinário e exponencial. Aqueles que trabalham em empresa, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, que haja promoções, que haja, Senhor, evolução, que o Senhor possa dar sabedoria, como deste a José, como deste a Daniel, que o Senhor possa honrar esses filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Venha até o altar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos homens a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Glória a Deus. Aleluia. Se você não enfrentar, não dá certo. Olha, timidez é uma coisa que é terrível. Tá? Isso, não pense que é fácil para alguns e para outros não. É difícil para todo mundo. Só que tem gente que encara. A pessoa vai no peito e na raça e acaba acontecendo como foi hoje. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do Gilberto, que aceitou o chamado, o desafio, e ministrou aqui uma ótima aula. Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Pai, em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam plenas sobre ele e a sua casa. Abençoe os irmãos aqui, Senhor, que com apreço têm valorizado a escola bíblica dominical.
esse momento tão especial aqui, que crescemos em conhecimento e graça diante do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Jânio, presbítero Wagner, na frente da escola bíblica, que o Senhor continue abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o nosso culto logo mais à noite, que haja, Senhor, um derramar do Teu Espírito. Nós lemos aqui, ó Pai, que o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam na casa, que haja um derramar do Teu Espírito Santo, que pessoas possam ser libertas, que vidas sejam transformadas, que o Senhor possa usar o ministério de louvor, meu Pai, com muita unção. Pai, inspire quem vai estar neste altar, ministrando, cuidando da parte técnica. Abençoe cada um dos integrantes do ministério de louvor. Ó Pai, que o louvor possa fluir de maneira maravilhosa, que a Tua palavra seja pregada com autoridade, poder, unção, que o Senhor esteja dando um culto à noite abençoado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora dê um domingo de paz, guarda Teus filhos de todo mal, seja com eles, ó Pai, use eles diante da família, que cada um possa ser um instrumento de bênção, de evangelização, porque cada um, como foi falado, é um missionário em potencial. Pai, em nome de Jesus, abençoe Teus filhos, dê graça, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Deus vai fazer muito